A OAB é a entidade dos advogados brasileiros, incluindo privados e públicos. Nessa condição, tem atuado firmemente pela valorização de toda a advocacia e lutado por honorários advocatícios, contra a obrigatoriedade de ponto, a favor da necessária reposição salarial e pelas prerrogativas da carreira. O secretário-geral da OAB destacou conquistas recentes dos advogados públicos, como o fim da obrigatoriedade de bater ponto em Minas Gerais e a decisão da Justiça maranhense, que reconheceu o direito a honorários também aos advogados públicos. Na atual gestão do Conselho Federal da OAB, por justamente haver o entendimento de que a ordem é uma instituição dos advogados privados, mas também dos advogados públicos, se está fazendo todo um trabalho em benefício desse importante segmento da advocacia brasileira. Posso destacar a vitória ocorrida a partir da seccional de Minas Gerais da OAB, com apoio do Conselho Federal, em relação à obrigatoriedade dos pontos, de bater o ponto pelo procurador. Porque o advogado, ele não é um servidor que apenas trabalha no expediente. Ao contrário, ele deve estar nos fóruns, nas audiências, em busca justamente da valorização e da proteção de seu cliente, que é o Estado. E, portanto, não se coaduna com a ideia do ponto. Como também a grande vitória na seccional maranhense da OAB, também com apoio do Conselho Federal, com a presença do presidente Alfir Cavalcante, fazendo defesa oral no Tribunal de Justiça do Maranhão, ganhando direito à percepção dos honorários. Porque se o advogado público, mercê de seu trabalho, obtém êxitos de honorários advocatícios, esses honorários devem ser repassados ao advogado público, porque ele não pode ser de maneira alguma discriminado apenas porque tem como cliente o poder público e não o cidadão particular. Portanto, essas duas conquistas dessa gestão do Conselho Federal da OAB vão ao encontro da luta do Fórum da Advocacia Pública, da Comissão da Advocacia Pública do Conselho Federal, e mostra todo o empenho da OAB nacional em favor deste importante segmento da advocacia brasileira. Duas vitórias importantes, afirma a presidente da Comissão Nacional de Advocacia Pública da Ordem dos Advogados do Brasil. Meire Lúcia Mota diz ainda que a questão dos honorários corrige uma distorção. Ele é o advogado dos direitos humanos, ele é o advogado dos direitos sociais, ele é o advogado que defende o patrimônio público, o controle da legalidade dos atos da administração. No exercício dessas atribuições, ele é o advogado e ele goza de toda a proteção da Ordem dos Advogados no sentido da defesa das suas prerrogativas, da sua autonomia e de sua independência técnica. E por isso, sendo os honorários uma prerrogativa dos advogados, os advogados públicos têm direito à sua percepção. Outro ponto enfatizado foi o caráter independente dos profissionais. A ideia é defender o Estado e não governos. O advogado público, ele é fundamental e importante não apenas para a defesa do poder público, como também para a sociedade em geral. Porque o advogado público, ele não deve ter compromisso com atos ilegais de governantes. Ao contrário, ele deve ser o primeiro juiz da administração pública e, portanto, até mesmo reconhecer direitos dos cidadãos quando o Estado eventualmente vier a cometer ilegalidades. Então, o advogado público, advogado de Estado e não de governo, preparado, independente e capaz, é fundamental para construirmos um Estado de justiça que deve ser buscado por todos os poderes, não apenas pelo judiciário, como também pelo poder executivo e legislativo. Já sobre qualificação, a dupla ressaltou que advogados públicos preparados garantem respeito aos direitos do cidadão e maior eficiência ao Estado brasileiro. É necessário que esse advogado desenvolva novas competências, é necessário que a instituição que esse advogado representa dê a ele as condições técnicas e instrumentais para que ele possa desenvolver as suas atribuições. Então, é necessário que esse advogado seja bem capacitado, é necessário que esse advogado seja bem qualificado, ele tenha apoio técnico, ele tenha o apoio da ordem para que faça defesa das suas prerrogativas, para que defenda a sua autonomia e independência técnica. Isso é fundamental para que esse profissional
possa desempenhar essa relevante função que a sociedade brasileira lhe concedeu pela Carta Magna. Um advogado público capacitado, valorizado, que trabalhe numa instituição estruturada e que seja independente de governos, mas que trabalhe pelo Estado, em favor, portanto, da coletividade, do patrimônio público, que, portanto, é de todos, é fundamental essa advocacia para a constituição de um Estado de justiça, que deve ser obrigação de todos.